da vida, desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e já não é. Você vê isto? Você vê isto? É o que está aqui em Apocalipse 13:8. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, que foi do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Você vê, isso aí foi aqui na mente de Deus. Porque na mente de Deus, tudo que ele falou já é uma obra consumada. Na mente de Deus tudo isso. Lá no infinito, lá atrás, lá no princípio, tudo estava na mente de Deus, é atributos de Deus. Então esses atributos foram manifestando, porque Deus já era Pai, Filho, Espírito Santo, Salvador, Curador, mas não tinha ninguém perdido para ele salvar. Então tudo, ele sabia que Eva iria comer aquele fruto, né? Ele sabia todas as coisas. Isso veio para manifestar os atributos. Hoje estamos apenas, o mundo hoje está apenas manifestando, né? Fazendo Deus manifestar os atributos dele. Então na mensagem Batismo do Espírito Santo, 58 até 65, nos fala: bem, você diz, agora, irmão Brana, eu acho que uma vez na graça, sempre na graça. Isso aqui é o Batista é o, né, os calvinistas. Uma vez na graça, sempre na graça, posso fazer o que quiser, nunca vou me perder. Isso é o pensamento calvinista, o caminho errado, o caminho errado, né? Vamos para um caminho que se perde. Por isso que hoje essas igrejas evangélicas estão fazendo tudo hoje. Por quê? Porque eles acham que pode fazer, porque são eleitos, né? São predestinados por Deus. Você diz, agora, irmão Brana, eu acho que uma vez na graça, sempre na graça. Isso traz muita desgraça. Você pensar assim. Mas quando um homem ou uma mulher tem nascido do Espírito de Deus, as coisas velhas se passaram. Todas as coisas têm se feito novas. E ele foi nascido e abençoado pelo Deus eterno, e eles não podem perecer mais, tal como Deus mesmo não pode. Você quer me dizer que um Deus infinito, desceria e lhe daria a vida eterna, sabendo que ele iria te perder, salvar você aqui, sabendo que ele iria te perder ali? Para que foi que ele te salvou? Ora, ele estaria trabalhando contra si mesmo. Se ele uma vez te salvou, você está salvo por toda a eternidade. Nenhum demônio do inferno pode te aborrecer. E Jesus falou ali em João 10, 30, 28, 29, 30. As minhas ovelhas estão nas minhas mãos. E ninguém pode arrebatá-las da minha mão, da mão do meu Pai. Porque o meu Pai vai... Então ninguém vai arrebatá-las de mim. Quem vai poder arrebatar uma ovelha de Jesus? Jamais. Agora, o Deus infinito, o qual podia dizer o fim desde o princípio, e então te salvar aqui nessa semana, e sabendo que no ano que vem você vai se apostatar e te perderá. Bem, por que ele está fazendo uma obra como esta? Uma obra como esta? Isso seria tolice, e eu não faria isso. Se eu fizesse, meu amigo, hoje, sabendo que você seria meu inimigo amanhã, bem, eu não faria isto, eu simplesmente te deixaria de lado. Bem, Deus te faz seu servo hoje, porque ele sabe que, e sabia antes que você viesse à terra, então ele estava fazendo o cálcio que ia para o seu corpo, quando ele criou a luz cósmica, que isso está em você. Quando o petróleo e tudo que você é feito, quando Deus criou isto na terra, ele conhecia cada fibra o que você faria. Como pode o Deus infinito? Bem, é melhor eu andar cuidadosamente. Eu posso me apostatar, me perder amanhã. Então você não foi salvo no princípio. Talvez você foi trabalhado sobre emoções. Você está pensando que é salvo. Você pode se sentir como se estivesse salvo. Você pode crer que você está salvo. Você pode se unir a uma igreja. Você pode ser um bom batista, metodista, pentecostal. Aquilo não tem nada a ver com isso. Se seu nome se você foi alguma vez salvo, você foi salvo antes mesmo do... Bem, como estava lendo aqui, o Espírito Santo, 58 até 65. 62 nos diz: bem, é melhor eu andar cuidadosamente hoje, eu posso me apostatar e me perder amanhã. Então você não foi salvo no princípio.
Talvez você foi trabalhado sobre emoções. Você está pensando que é salvo. Você pode sentir como se estivesse salvo. É como está em Hebreus 6. Hebreus 6 fala disso, Hebreus 6,4. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, se outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e os puseram ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrado, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição, o seu fim é ser queimada, né? Então você vê aqui no versículo 4, porque é impossível que os que já dantes uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Provaram, é igual que aqueles espias ali, né, no Velho Testamento, que foram espiar a terra prometida, e trouxeram frutos de lá, experimentaram os frutos. Mas quando chegaram lá, naquela hora ali de decisão, 10 deles voltaram. Só Josué e Caleb que ficaram firmes ali. Nós somos mais do que vencedores para possuir a terra. Os outros ficaram com medo, mas experimentaram do fruto. Então essas pessoas também aqui experimentaram do fruto, sentiram o sabor do fruto do Espírito Santo, aquela coisa maravilhosa. Mas eles não receberam a salvação, não foram cheios, né, na alma do Espírito Santo, mas recaíram. É disso que está falando aqui no Batismo do Espírito Santo, né? Então você não foi salvo no princípio, talvez você foi trabalhado sobre emoções. Você está pensando que é salvo, você pode sentir como se estivesse salvo, você pode crer que você está salvo, você pode se unir a uma igreja, você pode ser um bom batista, metodista ou pentecostal, aquilo não tem nada a ver com isso. Se seu nome estivesse, você foi alguma vez salvo, você foi salvo antes mesmo do mundo existir. Quando Deus enviou Jesus em sua mente para salvar aquele que ele viu que era para ser salvo, agora ele não está desejando que ninguém pereça. Ele não está desejando, mas se ele é Deus, ele sabia quem iria e quem não iria. Assim diz as Escrituras. Então aí está você. Isto é porque nós nos diferimos dos batistas, metodistas e dos então chamados calvinistas, pessoas pensadoras. Contudo, o calvinismo está bem. Então você vai para o lado armênio. O que receberam eles? Obras. Este é o grupo da santidade. Obras. Louvado seja Deus. Eu deixei o meu cabelo crescer. As mulheres. E glória a Deus, eu nem mesmo uso um short muito curto. Os homens também, assim sucessivamente. Isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Não, Senhor. Você pode deixar o seu cabelo crescer, você pode usar vestidos da maneira que quiser. Ou você pode fazer isso, aquilo outro. E isso não terá nada a ver com aquilo. Você não é salvo por causa de roupas, de suas roupas. Se fosse assim, Deus teria feito somente alguns modelos. Jesus não teria que morrer. Você é salvo porque Deus te salvou pela graça. E você faz essas coisas somente em gratidão. Em gratidão você faz essas coisas. Não é para ser salvo que você faz isso, mas por gratidão. O Mbana fala que a salvação produz boas obras. Mas as boas obras não produzem salvação. Você entendeu isso? A salvação produz boas obras. Mas as boas obras não produzem salvação. Você é salvo porque Deus te salvou pela graça. E você faz essas coisas somente em gratidão. A decência comum lhe dirá isto. Você faz essas coisas em gratidão. O trabalho é o que faço para Deus. Se eu nunca pregar outro sermão e viver aqui 150 anos, eu continuo sendo salvo. Eu continuo salvo. Lógico, eu não sou salvo porque eu sou um pregador. Eu sou salvo por causa da graça de Deus que me salvou.
Não houve coisa alguma que foi feita por mérito, por mim, né? Nada de mérito. O único mérito é de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz ali para nos salvar, para nos redimir, nos trazer de volta para Deus, através do sangue e do sacrifício dele. Esse é o mérito. Deus aceitou um substituto no nosso lugar. Um substituto. A Bíblia fala isso, Romanos nos ensina isso, que Deus aceitou um substituto em nosso lugar. Que amor maravilhoso de Deus aceitar um substituto. Jesus vindo e morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Né? Agora nós vamos entrar aqui num assunto muito profundo. Apocalipse 3:5 nos fala que o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Apocalipse 3:5. E também Êxodo 32, do 30 ao 35 está escrito: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Vai, pois agora conduz este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter feito bezerro que Arão tinha formado. Né? Então Deus falou aqui de riscar o nome do livro dele. Vamos entrar nesse assunto aqui um pouquinho, na mensagem As 7 Eras da Igreja, onde o Mombrano trata desse assunto. Ele começa esse assunto no parágrafo, na página 235, na Era de Sardes, 235. Né? E se você quiser estudar melhor, eu só vou ler aqui algumas coisinhas que o Mombrana fala aqui. O que vencer será vestido de vestes brancas. Né? É o Apocalipse 3:5. E aí quando chega na página 236, ele entra nesse assunto do livro. O que vencer, de maneira alguma, riscarei o seu nome do livro da vida. Uma vez mais chegamos a uma porção da palavra extremamente difícil. Esse versículo, considerado superficialmente, será usado tanto pelos arminianos como pelos calvinistas para convergir aos seus propósitos. João Calvino, vocês conhecem a história dele? Viveu no ano 1500. 1500 que ele veio com essa doutrina. Que Deus escolheu um e não outro, assim por diante. E o Armínio veio no ano 1600, 1700 ali, e trouxe essa outra doutrina arminiana, dizendo que a salvação é pelas obras, temos que lutar, e isso que vai nos salvar, e depende de nós, né? E assim por diante. Então essa escritura pode ser usada pelos dois, se for ler de uma forma superficial, como pelos calvinistas para convir a seus propósitos. Os arminianos declararão que esse versículo seguramente anula João 6,35. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Quem vier a mim de maneira alguma o lançarei fora. Esse versículo anula São João 6, né? Porque está falando ali que eu riscarei seu nome do livro da vida, se ele pecar contra mim. E aqui Jesus está falando que de maneira alguma o lançarei fora. Parece que há uma contradição ali, mas não há contradição. Nós temos que realmente aprofundar na palavra de Deus. As pessoas pegam a palavra de Deus na forma superficial, né? E assim contradiz a palavra. Mas eu tenho que pegar ela de uma forma profunda, como o Mombrana vai falar aqui agora. Porque eu desci. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora vamos aqui. Os calvinistas não veem assim, né? Os calvinistas não veem dessa forma arminiana ali. Os armínios olha ali e fala assim. Agora os calvinistas não veem assim. Eles veem nesse versículo um forte consolo dado aos sofredores e sobrecarregados santos.
não importando quão maus sejam os tempos, quão terrível a perseguição, porquanto o vencedor é aquele que crê que Jesus é o Cristo, que ele não terá seu nome removido daquele livro. Alguns também dizem que esse livro da vida não é o livro da vida do Cordeiro. Mas como sempre, quando alguém considera o versículo superficialmente, apresenta um entendimento superficial. É claro que o dois livros é o mesmo, o livro do Cordeiro e o livro da vida é o mesmo livro, é evidente. A possibilidade de remoção de um nome dos registros de Deus merece mais do que um estudo fortuito, porque até agora a maioria dos estudantes meramente chegaram à conclusão de que Deus coloca os nomes dos nascidos de novo no livro da vida do Cordeiro por ocasião do renascimento deles. E se por qualquer razão aquele nome tiver de ser removido, o espaço no registro simplesmente ficará em branco, como era antes que um nome fosse colocado lá. Isso é 100% oposto ao que a palavra realmente ensina. É oposto ao que a palavra ensina. Nós estamos na página 237. Já no início de nosso estudo, saiba que não há nenhuma escritura que ensina que Deus está presentemente compilando um registro de nomes. Deus não está escrevendo nomes. Isso já foi feito antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8 e Apocalipse 17:8. Então Deus já escreveu os nomes antes da fundação do mundo. Tudo isso foi feito antes da fundação do mundo, como mostraremos dentro em pouco. Nós já lemos isso. Também não é uma questão de simplesmente nos envolvermos com dois grupos de pessoas, ambos os quais tiveram oportunidade de receber a vida eterna, onde um grupo a recebeu e teve seus nomes colocados no registro, enquanto os outros